Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Rafael Paiva, estou aqui hoje, conforme prometido, para bater um papo com vocês sobre aquele tema que te deixa com muito medo no exame da OAB. Eu quero falar sobre o controle de constitucionalidade. Pois é, a gente bateu a meta no nosso grupo de estudos do Telegram, então estou aqui para começar. Vou fazer uma série de vídeos para não ficar muito pesado, de vídeos sobre controle de constitucionalidade. Então, nessa primeira aula, a gente vai começar a trabalhar os tipos de inconstitucionalidade. Mas antes de eu começar aqui com o nosso bate-papo, eu quero te fazer alguns convites. Então, o primeiro convite é para você nos seguir lá no Instagram. O meu é o @paivaprof, o da Van é o Van_Anders. Vamos colocar aqui na lousa para vocês? Então, começando aqui com o Instagram. O meu Instagram é o @paivaprof e o da Van é o @van_Andres. Então, nos siga lá no Instagram. Aqui no Instagram você vai conseguir entrar em 3 grupos que a gente tem bastante interessantes que vão te ajudar nessa caminhada. Primeiro, a gente tem aqui nosso grupo de estudos de direito constitucional. Temos o grupo de processo penal, 2 grupos de estudos. E o C é aquela mentoria para advogados. Então, aqui na nossa mentoria, a gente vai bater um papo sobre advocacia, os desafios, como montar seu escritório, tudo lá nesses 3 grupos do Telegram. Então, os 3 grupos aqui são do Telegram. Você consegue o link para esses 3 grupos, é gratuito, aqui ó, no @paivaprof ou no @van_Andres. Também vou pedir para você, se você gostar aqui do nosso conteúdo, para você se inscrever no canal, ativa lá o sininho para receber as notificações e também curte esse vídeo, porque isso vai nos motivar a fazer cada vez mais e mais vídeos para ajudar você a conquistar os seus objetivos. Tá legal? Então, dados esses recados, nesse nosso primeiro vídeo aqui sobre controle, eu quero que você entenda uma regra muito básica do controle, que é a ideia que vai motivar a realização do controle. Vamos lembrar que o nosso ordenamento jurídico, vou fazer aqui na lousa, fica mais top. O nosso ordenamento jurídico, ele é desenhado da seguinte forma. Deixa eu passar aqui. Aqui. Ele é desenhado da seguinte forma. A gente tem aqui a nossa pirâmide de Kelsen. Nossa, que ficou feio demais. A gente vai apagar aqui. Vamos apagar essa bagaça aqui. Boa. Aqui a gente vai ter alguma coisa mais legal. Aqui, ó. Não que eu tô apanhando essa lousa ainda. Olha lá. Opa. Não tô dando muita sorte, não. E tá de novo. A pirâmide de Kelsen vai ficar assim. A gente tem aqui no topo da pirâmide a Constituição Federal e abaixo dela as normas infraconstitucionais. Certo? Então, a grande ideia de controle é a ideia de supremacia da Constituição Federal. Como ela é a norma de validade, né? Ela que dá validade para as normas infraconstitucionais, para as leis, por exemplo, essas leis, para permanecerem dentro desse ordenamento jurídico, elas têm que respeitar a Constituição Federal. Quando uma determinada lei ela é contrária, ela não é compatível com a Constituição, tanto do ponto de vista material, na sua essência, como do ponto de vista formal, na forma como ela foi inserida no ordenamento jurídico, ela vai estar sujeita ao controle de constitucionalidade. Tá legal? Ao controle de constitucionalidade.
constitucionalidade. Então essa é a principal ideia do controle de constitucionalidade e eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, dentro dessa ideia de controle, a gente tem aqui os tipos, que é a nossa aula de hoje, os tipos de inconstitucionalidade. Vamos pegar aqui a canetita, tá aqui bem bonitinho, uma nuvenzinha, vocês estão acostumados, né? Então temos aqui de um lado inconstitucionalidades, ou seja, normas que são incompatíveis com a Constituição, do ponto de vista da omissão ou do ponto de vista da ação. Então, existe uma inconstitucionalidade por omissão? Claro! Quando que uma norma constitucional vai ser omissa? Lembra daquelas normas, bem pequenininha aqui, ó, constitucionais, de eficácia limitada? Você lembra disso aqui? Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que não possuem aplicabilidade imediata. São direitos previstos na Constituição, mas que para serem efetivados dependem de uma norma infraconstitucional. E, por muitas vezes, por um desleixo ou uma vontade política do legislador, essa norma regulamentadora ainda não existe, fazendo com que um direito previsto na Constituição não seja regulamentado. Essa omissão, esse não fazer, esse vácuo legislativo, também é considerada uma inconstitucionalidade. E aí vai entrar para a gente as inconstitucionalidades por omissão. Um exemplo bem clássico disso a gente encontra no direito de greve do servidor público. O direito de greve do servidor público é um caso clássico de norma constitucional de eficácia limitada, ainda não regulamentada. Aí, os caminhos que a gente pode tomar para resolver essa missão serão objetos de uma próxima aula. Por hora, nós vamos ficar aqui nas inconstitucionalidades por ação, que são aquelas que mais caem na prova. E quando a gente fala em inconstitucionalidade por ação, deixa eu mudar aqui a canetita, a gente vai estar falando, deixa eu arrumar aqui, de basicamente dois tipos. Nós temos uma inconstitucionalidade por ação material e uma inconstitucionalidade por ação formal. Lembra? Expliquei para vocês aqui na última tela, aqui, que a verificação de compatibilidade ela é material e ela também é formal. Então, nós temos aqui dois tipos de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade material também é chamada de nomoestática e é a mais fácil de todas. Então, o conteúdo de uma lei, a essência daquela lei, é contrária à Constituição. Um exemplo bem clássico disso daí, bem clássico de inconstitucionalidade por ação material, imagine uma lei impondo trabalhos forçados, a pena de trabalhos forçados para alguns tipos de preso. Essa será uma lei claramente inconstitucional do ponto de vista da ação, porque a lei existe, do ponto de vista material, porque o conteúdo dela é incompatível com a Constituição. Pensa, por exemplo, numa lei que preveja, aliás, estava em debate um tempo atrás, né? Castração química para estupradores. Independentemente do que eu acho ou não sobre esse tema, o fato é que essa lei, do ponto de vista técnico, ela seria claramente inconstitucional. Por quê? A Constituição Federal veda penas cruéis. Então, nesse caso, essa lei seria inconstitucional, seria uma inconstitucionalidade por ação, que tem lá um aspecto material. Legal? Agora, a gente tem também as inconstitucionalidades formais. E as formais, elas podem ser orgânicas ou procedimentais. Orgânicas ou procedimentais. Vamos pegar aqui, ó. Formal, vou dar aqui a caneta. Orgânicas
e procedimentais. Veja, as inconstitucionalidades formais orgânicas têm a ver com as competências legislativas. E aí você vai se lembrar dos artigos 21, aliás, dos artigos 22 e 24 da Constituição Federal, que tratam das competências legislativas. Então, se você abrir lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição, você vai encontrar lá que legislar sobre direito penal é uma competência legislativa privativa da União. Então, eventualmente, se um Estado, claro, a União pode delegar liberdade por lei complementar, mas vamos supor que ela não delegou e um Estado editou uma lei estadual tipificando determinada conduta como criminosa. Essa lei, claramente, será uma lei inconstitucional do ponto de vista da ação formal, porque o conteúdo dela até pode ser ok, mas a forma como ela foi aprovada, ou seja, a competência legislativa prevista na Constituição não foi atendida. A Constituição, ela é chatinha mesmo. Ela quer que as normas que estejam abaixo dela, elas sejam constitucionais do ponto de vista formal, material. Material é mais fácil a gente entender, é quando a norma ela tem uma inconstitucionalidade de matéria, quando o conteúdo dela é incompatível com a Constituição. Lembra? É uma lei prevendo trabalhos forçados. Agora, a formal, o conteúdo pode ser até bom, de repente, mas a forma como ela ingressou é errado. Então, nesse caso, inconstitucionalidade formal orgânica tem uma violação à competência legislativa. Então, uma lei estadual, por exemplo, criando um crime, tipificando um crime, uma inconstitucionalidade formal orgânica. Agora, temos as procedimentais. Então, as procedimentais, elas são de dois tipos. Vamos puxar a flechinha aqui. Vou fazer assim, ó. E outra aqui, ó. Temos as procedimentais. Vou mandar aqui a cor. Procedimentais subjetivas e as procedimentais objetivas. Tá legal? Então, as subjetivas, elas caem bastante em prova. Elas têm a ver com o vício de iniciativa. Veja, é subjetiva. Então, inconstitucionalidade formal subjetiva, sujeito. A pessoa que propôs, então a propositura do projeto de lei, ela tem um probleminha ali. A pessoa que propôs não poderia propor. Aqui vale muito a pena você dar uma lidinha no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, que vai trazer para a gente os temas que são de iniciativa privativa do Presidente da República. Então, são alguns temas que só o Presidente da República pode legislar. Por exemplo, efetivo das Forças Armadas, remuneração dos servidores públicos federais do Poder Executivo. São projetos de lei que são aprovados ou rejeitados pelo Congresso, mas a iniciativa, a propositura desses projetos depende de iniciativa do Presidente da República. Ele que tem que apresentar aquele projeto de lei. Se uma outra pessoa apresentar, inconstitucionalidade formal subjetiva. Tá legal? O sujeito é o errado. Então pensa, por exemplo, num deputado federal que apresenta um projeto de lei no Congresso concedendo remuneração para os policiais federais. Então, servidores públicos federais do Poder Executivo. Então, o deputado federal propôs um projeto de lei aumentando a remuneração dos policiais federais. Essa é uma lei que, se ela for aprovada, ela será claramente inconstitucional do ponto de vista formal subjetivo, porque somente o Presidente da República poderia ter proposto esse projeto de lei no Congresso Nacional. Tá legal? Boa. E a objetiva? A objetiva é mais fácil ainda. A gente tem aqui na objetiva um desrespeito ao processo legislativo. Então, coloca aqui, ó.
Vou mudar aqui a cor. Aí. Cor de azulzinho. Vamos lá. Desrespeito ao processo legislativo. Pensa, por exemplo, num projeto de lei complementar que é aprovado com status de lei. Opa! O projeto. Vou apagar isso aqui. Isso. Com lei ordinária. Você sabe que para aprovar uma lei complementar se exige maioria absoluta. E a lei ordinária? Maioria simples. Então é mais fácil aprovar um projeto de lei ordinária. Agora imagine o seguinte. Imagine que determinado tema ele tenha que ser tratado por lei complementar. A Constituição ela vai dizer isso. Por exemplo, a criação de estados. A criação, vou colocar aqui, ó, de preto. A criação de estados depende de lei complementar. Só que no Congresso, por algum motivo estúpido, eles criam o estado através de lei ordinária. Veja, o conteúdo da lei até que é ok. Do ponto de vista subjetivo, também está ok. O problema é que esse projeto de lei ele seria inconstitucional, porque deveria ter sido tratado por lei complementar e não por lei ordinária. Tá legal? Então, essa é a primeira parte aqui da nossa aula. Tipos de inconstitucionalidade. Lembra? Ação, omissão. Se for por ação, ou é agora material ou formal. Material, essência da lei, conteúdo da lei. Formal, nós temos formal orgânica. Lembra das competências legislativas? E aqui, vou voltar aqui, vale a pena você ler o artigo 20... Opa, vou mudar aqui a cor da caneta. O artigo 22 da CF, ou procedimentais, que aí serão ou objetivas ou subjetivas. Vale a pena dar uma lidinha no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá legal? Boa! Outros pontos relevantes sobre os tipos de inconstitucionalidade, já para a gente caminhar para o final da aula. Quando uma lei é inconstitucional, ela pode ser ou totalmente inconstitucional ou parcialmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional, você já entende. Todo o conteúdo da lei é incompatível com a Constituição. Agora, quando, e aqui é a grande pegadinha da prova, quando a inconstitucionalidade for parcial, essa declaração, ou seja, o reconhecimento de que parte de uma lei é inconstitucional, pode recair sobre fração de artigo, fração de inciso, fração de parágrafo, fração de alínea. Muito diferente do que acontece com o veto parcial. Eu vou colocar na lousa, porque isso aqui é muito importante para a sua prova. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o seguinte. Inconstitucionalidade formal. Aliás, parcial, né? Já passamos dessa parte aí. Você já sabe que parcial, parte da lei, é inconstitucional. Qual que é a grande jogada aqui? Vamos aqui. A grande jogada aqui é o seguinte. A declaração de inconstitucionalidade pode recair sobre fração de artigo, inciso, parágrafo ou alínea. Então, um pedaço do inciso pode ser declarado inconstitucional. Um pedaço de um artigo, um pedaço de um parágrafo ou um pedaço de uma linha. É diferente, vou mudar aqui a cor, é diferente, por exemplo, do chamado, estou fazendo uma ponte aqui, do chamado veto parcial.
é uma prerrogativa do presidente de vetar aí uma lei não permitindo que ela ingresse no ordenamento jurídico. A grande pegadinha aqui é você entender que esse veto parcial só pode recair sobre integralidade de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Então, o presidente, quando vai vetar parcialmente um projeto de lei aprovado pelo Congresso, ou ele veta o artigo todo, o parágrafo todo, ou o inciso todo, ou a linha toda. Diferentemente da inconstitucionalidade parcial. Quando o Poder Judiciário declara uma lei inconstitucional, essa declaração ela pode recair sobre fração, ou uma parte, uma vírgula, uma palavra de artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Tudo bem? Beleza. Deixa eu ver aqui o que mais tem que passar para vocês. Acho que é isso. Falta só a gente falar o seguinte. Quando a gente fala em inconstitucionalidade, ela tem a direta e a indireta. A que se aplica no Brasil, pode anotar aí no seu caderno, é a inconstitucionalidade direta, ou seja, atos primários que desrespeitam a Constituição. Direta. Eu analiso um em face do outro. Não existe uma inconstitucionalidade indireta. Ou seja, eu não posso questionar um ato infralegal, que é um ato secundário, em face da CF. Ele não é inconstitucional, ele é meramente ilegal. Vou explicar aqui para vocês na lousa, fica mais fácil. Olha só. Vou passar aqui. Ó, fazer a minha tabelinha aqui, minha pirâmide. Ficou feia, essas pirâmides estão feias demais, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tinta em texto. Essa aqui é o certo, né? Bom, vai ficar assim. Então, inconstitucionalidade direta. Olha só. Lei. Então, a lei era conhecida como ato normativo primário. Então, quando eu faço essa análise de compatibilidade, está vendo que ela é direta? A lei com a Constituição. Isso aqui é ok, é permitido. Sabe o que não é ok? Isso aqui, ó. Vamos fazer de novo aqui embaixo. Outra das minhas pirâmides vergonhosas aqui. Boa, tá melhorando, hein? Fazemos o seguinte. CF, lei e decreto regulamentar. Ó, CF é CF, a lei nós já vimos, ato normativo primário e decreto regulamentar, ato normativo secundário. Você viu que existe alguma coisa entre o decreto regulamentar e a Constituição? É a lei. Então, não existe isso aqui, ó. Isso aqui não existe, ó. Contestar esse em face desse. Tá legal? Porque esse decreto, ele não é inconstitucional. Ele pode ser ilegal, mas não inconstitucional, porque inconstitucionalidade indireta não existe. Essa aqui aqui, ó, proibida. Agora, existe um outro negócio chamado de inconstitucionalidade reflexa. Inconstitucionalidade reflexa. Essa aqui pode cair na sua prova, é um pouquinho mais complicada, mas você vai entender facilmente. Olha aqui a nossa famosa pirâmide. Boa. Olha só. CF, lei. Então, ó, temos aqui a CF, temos aqui a lei, temos aqui o decreto regulamentar. Tá certo?
Lembra que só existe inconstitucionalidade direta. Então, é contestar a lei em face da CF. Vamos supor que se chegou à conclusão de que essa lei ela é inconstitucional. A pergunta é, e esse decreto aqui, que estava abaixo da lei? Ele vai ser inconstitucional por derivação, por via reflexa. Se a lei que ele regulamentava era inconstitucional, essa palavra aqui, ó, por arrastamento, também será declarada inconstitucional. É chamada inconstitucionalidade reflexa. Se você pegar isso aqui, você entende tudo. Ó. Eu não posso contestar esse decreto em fase da CF diretamente, porque aí seria uma inconstitucionalidade derivada. E ela não existe. Aliás, indireta. E ela não existe. Eu estaria pulando aqui a lei. Agora, se a lei primeiro for declarada inconstitucional, como ela, né, o decreto tinha ela como fundamento de validade, ele por consequência, ou seja, por arrastamento, também é declarado inconstitucional. Beleza, pessoal? Top demais? Espero que sim. Então, nessa aula, a gente viu os tipos de inconstitucionalidade. Vamos relembrar? Lembra que inconstitucionalidade nada mais é do que uma incompatibilidade, ou formal, ou material, ou as duas, em face da CF, dos atos normativos, em face da Constituição Federal. Vamos lembrar que existem basicamente dois tipos de inconstitucionalidade. Existe a por ação ou omissão. A omissão é fácil, é só você lembrar das normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que precisam de regulamentação para se tornarem efetivas, mas que não têm essa regulamentação. Agora, a apuração, aí a norma existe. Na pura omissão, a norma não existe, por isso omissão. Na apuração, a norma existe. E aí a gente vai ter inconstitucionalidade material ou formal. A material é fácil. O conteúdo da lei, que já existe, por isso que é apuração, é inconstitucional. A formal, ela se subdivide em dois. Aliás, a formal se divide em três. Aliás, em dois, vai. Em formal orgânica ou procedimental. Vamos colocar aqui na lousa? Ó, formal orgânica ou procedimental. Cadê? Meu slide. Ih, sumiu? Ai, perdi aqui. Não é esse aqui? Aqui. Ó, olha, formal, material. Formal, orgânica ou procedimental. Orgânica, competência legislativa. A lei foi feita por quem não tem competência para fazê-la. A procedimental, ou é subjetiva ou é objetiva. Subjetiva, vício de iniciativa. Quem propôs, não quem aprovou, quem propôs o projeto de lei é incompetente. Tá legal? Aqui no orgânica, a gente tem que seria inconstitucional, porque quem aprovou a lei não tem competência. A procedimental subjetiva, às vezes até quem aprovou tem competência, mas não tinha competência quem apresentou o projeto de lei. E a objetiva, nós temos desrespeito ao processo legislativo. Então, por exemplo, uma lei complementar que é aprovada com quórum de maioria simples. Então, teremos aí uma inconstitucionalidade formal objetiva. Tá legal, pessoal? Falamos aqui também sobre a inconstitucionalidade parcial, pegadinha bacana para cair na sua prova. Falamos aqui de inconstitucionalidade direta e indireta. Lembra que a direta existe, a indireta não existe, mas existe a inconstitucionalidade reflexa. Lembra? Se a lei que embasava o decreto regulamentar for declarado inconstitucional, por consequência ele também é por arrastamento declarado inconstitucional. O que eu não posso é questionar o decreto diretamente em face da Constituição Federal. Isso não seria controle de constitucionalidade, mas sim uma mera ilegalidade. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de curtir esse vídeo, ativar o sininho para receber as novas notificações. Daqui a pouquinho tem vídeo novo para vocês, continuando a falar sobre controle de constitucionalidade. Muito obrigado, beijo, abraço, até mais.